Segundo bloco, fechamos o bloco anterior falando da pretensão punitiva, tá? No contexto, tá, de que no direito penal, vou repetir para a gente ter uma linha de raciocínio mais subsequente, uma das pretensões do Estado é aplicar sanções penais aos autores das infrações penais. Tá? O jus punendi, que nada mais é, tá, que o nascimento do direito de punir quando efetivamente nasce o crime. Tá? Então, essa é a questão importante de se referendar quando se fala em pretensão punitiva. Bom, abordando por essa linha de raciocínio, e nós migramos agora para a pretensão executória novamente. Quando nós nos depararmos com a pretensão executória, tá, nós temos também que fazer um comentário em cima da questão da sentença criminal condenatória. Após a sentença criminal condenatória, com o trânsito em julgado, o direito de punir já foi solidificado. Por quê? Porque já existe uma sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, já existe um direito de punir efetivado pelo Estado. Tá? Posterior a isso, o Estado passa a ter outra pretensão. Ô professor, mas a pretensão não era punir? Não. A pretensão, exatamente, a pretensão em parte 1 é fazer com que o direito de punir seja solidificado. Tem a condenação? Solidificou. Mas depois ele passa a fazer com que efetivamente seja aplicada a pena. Tá? Isso que tem que ser feito. Não adianta condenar e o cara não é preso. Então o Estado pode condenar, mas também tem que fazer com que ele seja punido efetivamente. Porque a simples condenação não quer dizer que ele está sendo punido. Ele vai ser punido quando ele for recolhido à casa prisional. Como um exemplo, Tostão. Tá? Então é importante que a gente tenha presente essas abordagens. Bom, ainda na pretensão executória, nós temos também que fazer uma referência à questão de que se trata do interesse de ver cumprida uma sanção imposta efetiva de uma sentença condenatória. Ou seja, falando mais claramente, existe uma sentença condenatória efetivada. O interesse da pretensão executória é que se execute a sentença determinada. Se a execução se deu de uma pena de 10 anos, ele tem que cumprir o mínimo da pena de 10 anos, ao qual a lei estipula. Pretensão executória. Tá? Então, nós temos que ter presente essas abordagens, porque elas são conexas, mas que muitas vezes permite que a gente fique confuso. Tá? Se não for exercidas as pretensões em determinados prazos, o Estado efetivamente perde o direito de punir. Tá? O Estado efetivamente perde tanto o direito de punir quanto o direito de executar a pena. Tá? Esse é um detalhe clássico. Tá? Isso vai acontecer quando, repetindo, quando não forem exercidas pretensões nos prazos estabelecidos ou em determinados prazos observados de caso a caso. E eu quero referendar para vocês antes que vocês surjam com dúvidas ou que vocês fiquem confusos. Os prazos processuais penais, vocês vão ter todos eles claramente trabalhados no Direito Processual Penal, CPP, no Código de Processo Penal, ok? Então não se assustem em saber todos os prazos, porque não cabe a nós, a mim e a vocês agora, abordar todos os prazos, sob pena de fazer uma confusão muito grande de interpretação de abordagem que vai fazer com que vocês se atrapalhem logo ali na frente, tá bom? Mas algumas abordagens temporais a gente está fazendo e vai fazer, mas o que interage direto com o nosso contexto interpretativo, tá bom, pessoal? Bom, se nós somos sabedores de que se não forem exercidas pretensões em determinados prazos, que isso vai fazer com que o Estado perca o direito de punir e ao mesmo tempo e posteriormente de executar, nós também temos que saber que isso vai fazer com que surja espécies de prescrição. Ou seja, em função desse transcorrer, vai fazer com que tais direitos da prescrição façam com que surjam duas espécies de prescrição, ou seja, duas espécies prescricionais. E de quais são elas? Quais são as espécies que nós estamos falando? Da prescrição da pretensão punitiva, chamada PPP, e da prescrição da pretensão executória, chamada também popularmente PPE. Tá? Então, essas duas são consideradas espécies de prescrição. E falando exclusivamente dentro do continuar dessa abordagem, nós também temos que entender nessa continuação retilínea de que a prescrição penal, fazendo a sequência relacionada às espécies, ela é definida efetivamente como a perca sólida e concreta, tá? Ou a extinção do poder-dever de punir. Porque o Estado tem poder
dever de punir. Tá? O poder é dele, mas o dever também é dele. Tá? Então, ele pode executar a sentença criminal ou impor uma sanção penal. Tá? Então, é importante que a gente tenha essa abordagem efetivada. Analisando agora exclusivamente as duas espécies que nós começamos falando. Tá? A prescrição da pretensão punitiva. Neste caso, efetivamente, tá? O decurso do prazo previsto na lei ataca o direito do Estado de buscar a condenação. E o que quer dizer isso, mais simplesmente falando? O decurso do prazo, ou seja, o ultrapassar do prazo previsto, ataca o direito do Estado, ou seja, vai contra o direito do Estado de buscar a condenação, porque o Estado perdeu o prazo para fazê-lo. O Estado perdeu o prazo para fazer esse direito e esse dever dele, tá? Que é buscar a condenação, que é implicar no crime tal, no sujeito tal, e buscar a condenação pelo tempo tal, pelo artigo tal, imputar pelo crime tal. Essa é a questão que envolve a prescrição da pretensão punitiva. Ou seja, do que nós estamos falando mais claramente, visa ou acaba ocasionando impedir que o Poder Judiciário aprecie e julgue a lide. Visa impedir que o Poder Judiciário aprecie e julgue o problema, a infração, o crime. Este é o problema, este é o caso específico. Então, nada mais é do que atingir o direito, tá, atingir diretamente o jus punente, diretamente o direito de punir. Lembrando que quando eu falo direito, dever do Estado de punir. Bom, essa foi a abordagem sobre a prescrição da pretensão punitiva. A outra ponta tem a prescrição da pretensão executória. Lembre que quando nós falamos de pretensão executória, estamos falando da questão do intuito de executar. Tá? Obviamente não a pessoa, executar o direito dever. Tá? Então nós estamos falando, quando se refere à questão da prescrição da pretensão executória, tá? Nós estamos falando na celeuma, na condução de que ela vem atuar de modo semelhante à prescrição punitiva. Mas como, se elas são diferentes? O que faz a nossa interpretação se diferenciar num contexto menor, mas é que em vez de impedir que o agente criminoso seja levado a julgamento, ela impede que o Estado dê início ou continuidade à execução de pena imposta. Por quê? Porque houve uma prescrição da pretensão executória. O Estado identificou a condenação, mas perdeu o prazo para executar a pena, para fazer a punição à lide, a infração ao crime. Efetivamente, estamos diante de uma prescrição da pretensão executória. Por parte de quem? Por parte do Estado, que tem o quê? O poder, o dever, tá? E a obrigação, singularmente falando, de fiscalizar, punir e executar. Em perdendo o prazo, ele efetivamente prescreve o seu direito sua pretensão de executar a lide. Tá bom? Bom, existe uma outra abordagem importante a ser feita, que é também sobre a questão efetiva exclusivamente falando, da imprescritibilidade. Quando a gente fala da questão da imprescritibilidade, nós temos que falar de situações que, teoricamente, não prescrevem, ou que a doutrina, ou muitas vezes algumas normas penais, ou até constitucionais, como eu vou falar agora, trazem situações em que não se considera a existência da prescrição. Tá? É importante esse contexto. Tá? E do que mais precisamente nós estamos falando? Nós estamos falando, por exemplo, quando se aborda a questão da imprescritibilidade, eu trago uma relação que se faz dentro da doutrina penal com o direito constitucional do artigo 5º, tá? E incisos específicos, que diz lá, que dispõe, mais precisamente em seu artigo 5º e seu inciso, dispõe sobre imprescritibilidade os crimes de racismo, bem como a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. O que de maneira geral, nós estamos lendo no artigo 5º da Constituição? Tá? Que são situações de imprescritibilidade do crime de racismo, por exemplo. Mas veja bem, é necessário que a gente interprete todas as questões jurisprudenciais, que eu não posso botar na carga de vocês, porque vocês são segundo semestre. Mas eu vou comentar brevemente, singularmente e simplesmente sobre alguns. Mas a Constituição traz de maneira ampla que não prescreve o crime de racismo, assim como ação de grupos armados, de milícia, enfim,
tá? Militares, contra a ordem constitucional do Estado Democrático de Direito. Então, sobre esses prismas, sobre essa abordagem, nós estamos diante de situações que são acometidas da imprescritibilidade. Tá? Isso foi entendido pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Que segue o quê? A Constituição. Né? Tá? Só que o Supremo, nos seus encaminhamentos, muitas vezes apresenta um sentido amplo, tá? Do preceito da discriminação. Tá? Então, por exemplo, existem situações em que se enquadrou o racismo. Por quê? Porque o racismo está dentro daquela ordem de crimes que fala também de discriminação do racismo, discriminação religiosa, etc. De maneira ampla, o Supremo entendeu que na questão da discriminação religiosa também seriam crimes imprescritíveis, de imprescritibilidade. Mas nós temos também que ter a nossa abordagem baseada nos nossos doutrinadores penais. E esses, na sua esmagadora maioria, discordam de tal entendimento. Tá? Por que eles discordam de tal entendimento? Tá? Abordaremos isso no próximo bloco.